Olá, estudante da Bíblia, graça e paz. Vamos dar sequência em nosso estudo, em nossa reflexão do capítulo 19 de 1 Reis. Estamos estudando sobre o tema Enfrentando o Medo e a Depressão. Este capítulo nos apresenta a experiência de Elias diante da perseguição furiosa e cruel da rainha Jezabel e como ele se esqueceu, ele caiu em desânimo, em depressão, fugindo, mas Deus, que é maravilhoso, saiu em socorro do seu servo, enviando um anjo, conforme já aprendemos, que provavelmente tenha sido o próprio Jesus. E agora nós vamos extrair mais lições desta experiência, deste acontecimento na vida do profeta Elias. Altos e baixos espirituais. O livro Profetas e Reis nos traz estes textos. À entrada de Jezreel, Elias e Acabe se separaram. O profeta, preferindo permanecer fora dos muros, envolveu-se em seu manto e deitou-se sobre a terra nua para dormir. Deitou-se sobre a terra, né? O rei, entrando na cidade, alcançou logo o resguardo ou resguardado abrigo de seu palácio. E ali relatou à sua esposa, Jezabel, os maravilhosos acontecimentos daquele dia. E a admirável revelação do poder divino que provara a Israel ser Jeová, o verdadeiro Deus, e Elias, o seu mensageiro escolhido. Contando Acabe, a rainha, sobre o morticínio dos profetas idólatras, inclusive ela tinha trazido de seu país, Jezabel tornou-se endurecida e impenitente, ficou enfurecida. Ela se recusou a reconhecer nos sucessos do Carmelo a soberana providência de Deus e desafiadora ainda, ousadamente declarou que Elias devia morrer. A página 159 começa aqui esta parte do texto. Agora veja, o desânimo e a depressão atingiram o profeta de Deus. Poderá parecer que depois de haver mostrado tão grande coragem, após haver triunfado tão completamente sobre o rei, os sacerdotes do rei e o povo, Elias não devesse jamais haver dado o caminho ao desânimo, nem ter sido levado à intimidação. Mas aquele que havia sido abençoado com tantas evidências do amorável cuidado de Deus, não estava acima das fragilidades humanas e nesta hora escura, sua fé e coragem o abandonaram. Desorientado, despertou. A chuva caía dos céus e havia trevas por todos os lados. Esquecendo que 3 anos antes Deus havia dirigido seus passos a um lugar de refúgio contra o ódio de Jezabel e as buscas de Acabe, o profeta agora escapava por sua vida. Alcançando Berseba, deixou ali o seu moço e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, conforme narra o verso 4 deste capítulo 19. Agora vem aqui a pergunta: o que Elias devia ter feito? Elias não devia ter desertado do seu posto de dever.
devia ter enfrentado a ameaça de Jezabel, apelando para a proteção daquele que o havia comissionado para que vindicasse a honra de Jeová, ou seja, a proteção de Deus. Ele devia ter dito ao mensageiro, que foi enviado da rainha, que o Deus em quem ele confiava e o protegia, o guardaria contra o ódio da rainha. Apenas poucas horas haviam decorrido desde que ele testemunhara a maravilhosa manifestação do poder divino, lá no Monte Carmelo, né? E isso devia ter lhe dado a segurança de que ele não seria abandonado agora. Tivesse ele ficado onde estava, tivesse feito de Deus seu refúgio e fortaleza, permanecendo firme pela verdade, e teria sido abrigado do perigo. Vejam que lição para nós. Como nós temos reagido diante das provações? Temos feito de Deus o nosso refúgio ou temos fugido de medo? Temos ficado desesperados? O Senhor lhe teria dado outra assinalada vitória, enviando o seu juízo sobre Jezabel, e a impressão feita sobre o rei e o povo teria dado lugar a uma grande reforma. Percebem os efeitos de nossas ações? Todas as ações têm efeitos, né? Agora, vejam que Elias saiu do topo do monte, da euforia, da vitória, para o fundo do vale, o fundo do poço. Mas uma reação como a que frequentemente segue elevada fé e gloriosos sucessos estava exercendo uma pressão sobre Elias. Ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura, e a depressão se apoderou dele. Então vejam que o texto deixa claro que Elias, ele caiu em depressão. Havia sido exaltado ao topo do Pisga, agora estava no vale. Enquanto sob a inspiração do Onipotente ele tinha resistido à mais severa prova de fé, mas neste tempo de desencorajamento, com a ameaça de Jezabel soando-lhe aos ouvidos, e Satanás ainda aparentemente prevalecendo, mediante a trama desta ímpia mulher, ele perdeu a sua firmeza em Deus. Percebe aqui a causa da depressão, do desânimo de Elias? Ele perdeu sua firmeza em Deus. Então, querido, percebam que quando nós também seguimos este mesmo caminho que Elias seguiu diante das circunstâncias da vida, não tem outro resultado a não ser cair em desânimo, depressão, medo, não é mesmo? Agora vejam como Deus é maravilhoso. No desânimo, Elias se esqueceu de Deus, mas Deus não se esqueceu de Elias. Havia sido exaltado acima da medida e a reação foi tremenda. Esquecendo-se de Deus, Elias fugia mais e mais, até que se encontrou num árido deserto, sozinho. Indescritivelmente cansado, assentou-se para repousar debaixo de um zimbro. Assentando-se aí, pediu a morte para si mesmo, dizendo: já basta, ó Senhor, disse ele. Toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Descreve o verso 4. Fugitivo,
Longe da habitação dos homens, o espírito causticado pelo amargo desapontamento, ele desejou nunca mais olhar a face de um homem. Afinal, extremamente exausto, adormeceu. Ali ele dormiu. E olha que lição para nós. Na experiência de todos, surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predominam a tristeza, e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte pareça preferível à vida. Eu não sei se você já passou por tal experiência, quem sabe, mas eu já passei. Como eu disse aqui, na experiência de todos podem surgir ocasiões dessa natureza que Elias enfrentou. Você olha para todos os lados, você não vê saída. É então que muitos perdem a sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudéssemos em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus. Veríamos, note bem, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos. E nova fé, nova vida, jorrariam para dentro do nosso ser. Que maravilha isso aqui, gente. Olha que promessa maravilhosa. Então nós devemos parar de olhar para os problemas e para nós mesmos. Temos que olhar para o alto. Precisamos confiar no amor e no poder de nosso Deus. Percebem a lição? Olha só o seguro remédio para os desanimados. Qual foi o remédio para Elias? Esperança e coragem são essenciais ao perfeito serviço para Deus. Esses são frutos da fé. O desânimo é pecaminoso e irrazoável. Você sabia que o desânimo é pecado? Deus está em condições e disposto a outorgar a seus servos mais abundantemente a força de que necessitam para a tentação e a prova. Para o desalentado, há um seguro remédio. Qual será o remédio? É um remédio de 3 doses: fé, oração e trabalho. Olha só, esse é o remédio divino: fé, oração e trabalho. Fé e atividade proverão segurança e satisfação que hão de aumentar dia após dia. Estais tentados a dar guarida a sentimentos de ansiedade ou acérrimo desânimo? Nos dias mais negros, quando as aparências parecem mais agressivas, não temais. Tende fé em Deus. Ele conhece vossas necessidades, possui todo o poder. Página 165 está escrito este parágrafo maravilhoso. E olha agora, Deus não abandonou seu servo Elias. E Ele não abandona você, se você crer. Abandonou Deus a Elias em sua hora de provas? Oh, não! Ele não amava menos o seu servo quando este se sentiu abandonado de Deus e dos homens, do que quando, em resposta à sua oração, flamejou o fogo do céu e iluminou o topo do monte.
O retiro de Elias no monte Horebe, embora escondido dos homens, era conhecido de Deus. E o sofrido e desencorajado profeta não fora deixado a lutar sozinho com os poderes das trevas que o estavam pressionando. À entrada da caverna, onde Elias se refugiara, Deus encontrou-se com ele. Olha que maravilha! Queridos, creiam nisto. Deus está do nosso lado, sempre, nos bons e nos maus momentos. Mas precisamos vê-lo, precisamos crer e, claro, pedir socorro. Deus encontrou-se com ele por meio de um poderoso anjo enviado para inquirir-lhe sobre suas necessidades e tornar claro o divino propósito para Israel. Da experiência de Elias, durante esses dias de desânimo e aparente derrota, muitas lições podem ser tiradas. Vamos ver? Lições de inapreciável valor para os servos de Deus, neste século caracterizado pelo geral abandono do direito. A apostasia predominante hoje é similar à que predominou em Israel nos dias do profeta. Na exaltação do humano sobre o divino, no louvor aos líderes populares, no culto a Mamon e na exaltação dos ensinos da ciência sobre as verdades da revelação, multidões hoje estão seguindo a Baal. Dúvida e incredulidade estão exercendo sua má influência sobre a mente e o coração. E muitos estão substituindo pelas teorias dos homens a palavra de Deus. A situação do mundo, amado, é semelhante à situação que reinava nos dias de Elias. Publicamente se ensina que temos chegado a um tempo em que a razão humana deve ser exaltada sobre os ensinos da palavra. A lei de Deus, a divina norma do direito, é declarada ser de nenhum efeito. O inimigo de toda a verdade está operando com enganoso poder para levar homens e mulheres a colocar instituições humanas onde Deus deve estar e a esquecer aquilo que fora ordenado para a felicidade e a salvação da humanidade. Contudo, esta apostasia, apesar do vulto que tem assumido, não é universal. Nem todos no mundo são licenciosos e corruptos, nem todos tomaram posição ao lado do inimigo. Se lembram que Elias disse: mataram os teus profetas e eu fiquei só? Elias sentiu que tinha sobrado só ele, mas Deus disse: não, Elias, não é assim, você está equivocado. Olha só, quando Satanás mais ataca uma alma, vamos ver, é em tempos de maior fraqueza que Satanás assalta a alma com as mais ferozes tentações. Foi assim que ele esperou prevalecer sobre o próprio Filho de Deus, sobre Jesus no deserto, pois por esse processo tinha ganho muitas vitórias sobre o homem. Quando o poder da vontade foi enfraquecido e a fé falhou, então os que haviam permanecido firme e valentemente pelo direito por um longo tempo, renderam-se à tentação. Moisés, por exemplo, extenuado por 40 anos de peregrinação e incredulidade do povo, perdeu por um momento seu apego ao poder infinito. Ele falhou justo no limiar da terra prometida. Assim também foi com Elias. Aquele que mantivera sua confiança em Jeová durante os anos de estiagem e fome, que permanecera sem temor perante Acabe, aquele que no dia probante sobre o Carmelo
permanecera só perante toda a nação de Israel como a única testemunha do verdadeiro Deus, no momento de fadiga, permitiu que o temor da morte derrotasse sua fé em Deus. E assim é hoje, quando somos envolvidos pela dúvida, aturdidos pelas circunstâncias, ou afligidos pela pobreza ou angústia. Satanás procura abalar nossa confiança em Jeová. É então que ele faz desfilar diante de nós nossos erros e tenta-nos a desconfiar de Deus e pôr em dúvida o amor de Deus. Ele espera desencorajar a alma e quebrar nossa firmeza em Deus. Está vendo como que Satanás ataca? Agora, nossa única segurança. Vamos ver, companheiro cristão. Satanás conhece tuas fraquezas, apega-te, pois, a Jesus. Permanecendo no amor de Deus, poderás resistir a cada prova. Aqui está o segredo, hein? A justiça de Cristo unicamente pode dar-te poder para te opores à onda do mal que está inundando o mundo. Acrescenta fé à tua experiência. A fé faz leve cada fardo, alivia cada fadiga. Olha a importância da fé. Providências que são agora misteriosas, poderás compreender por contínua confiança em Deus. Anda pela fé no caminho que Deus traçar. Sobrevirão provas, mas prossegue avante, não desista. Isto fortalecerá tua fé e te preparará para o serviço. Os registros da história sacra são escritos, ou seja, todas essas histórias que estão na Bíblia, que temos aprendido dia a dia, capítulo a capítulo. Não meramente, eles foram escritos não meramente para que possamos ler e nos maravilhar. Não é só, não para por aí. Mas para que a mesma fé que operou nos servos de Deus lá no passado, possa operar em nós também. De maneira não menos acentuada, o Senhor operará agora, onde quer que haja corações de fé para serem canais do seu poder. Fecha a página 175, este texto fantástico do livro Profetas e Reis, descrevendo em detalhes o que o capítulo 19 apresenta a cada um de nós nesta narrativa bíblica dessa experiência de desânimo e depressão de Elias. Que lições fantásticas! Agora vamos extrair as lições para as nossas vidas de um modo mais aplicável, mais prático. Deus tinha um plano na vida de Elias, que ele jamais imaginaria. Por mais que um servo de Deus encontre dificuldades na jornada da vida, Deus jamais o desampara. Isso ficou claro e está claro para nós. Ele está sempre disposto a nos fornecer o alimento de que precisamos de acordo com cada situação. Elias estava tão mal que comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. Mas pela segunda vez, o anjo do Senhor tocou novamente. Então, novamente ele foi alimentado, recobrando as forças a ponto de andar 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Existe uma diferença entre ir ao deserto por conta própria
e ser levado ao deserto pelo Espírito de Deus, como foi o caso de Jesus. Olha, preste atenção. O próprio Cristo precisou passar pelo deserto e no mesmo intervalo de tempo em que Elias caminhou. Mas Jesus o foi porque foi levado pelo Espírito ao deserto, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Elias enfrentou esta jornada e no fim encontrou o monte de Deus. Jesus venceu o deserto da tentação e no fim participou de um banquete servido por anjos de Deus. Pode ser que você esteja passando pelo deserto, ou pode até ser que o teu deserto tenha acabado e você nem tenha se dado conta disso, e entra na caverna do medo. Por quê? Porque costumamos focar no problema, quando a solução está bem ao nosso lado, nos dizendo: "O que fazes aqui?" Como Deus falou com Elias. Elias chegou ao monte de Deus, mas sentiu-se sozinho. E assim como encontrou-se ao sono por duas vezes externou a sua solidão e a sua queixa. Sentimentos que nos fazem desmoronar, ventos de dúvida, temores que abalam, o calor da emoção, nada disso nos ajuda a perceber o cuidado de Deus por nós. Mas, assim como Elias sentiu, em um suave vento, um cicio tranquilo e suave, conforme narra o verso 12, o Senhor se manifesta a todo aquele que nele crê. Nunca esqueça isto. Ok? Agora, nossa reflexão final. Ele nos chamou para não nos chamou para nos escondermos na caverna da solidão, do desânimo, do medo ou da frustração. Por duas vezes Elias dormiu e duas vezes o anjo o tocou e o alimentou. Por duas vezes Elias lamentou a sua solidão e por duas vezes Deus lhe perguntou: "O que fazes aqui, Elias?" Por quantas vezes for preciso, Deus enviará o seu anjo em nosso favor. Ele nos consolará com o seu toque e nos fortalecerá com o seu alimento. Por quantas vezes for preciso, Deus nos convidará a sairmos da caverna para vivermos os seus propósitos. Elias já estava no Monte Santo de Deus e seus sentimentos negativos o fizeram desaperceber disso. Será que não estamos vivendo a mesma situação? Hoje o Senhor nos diz: "Filhinho, saia da caverna. Tenho lindos propósitos em sua vida. Você só precisa confiar em mim. Eu prometo cuidar de você." Será que você está se sentindo sozinho e deprimido em sua jornada cristã? Deus promete te dar o tratamento que deu a Elias. Primeiro, Ele deseja te tocar, te despertar do sono, da depressão, do desânimo. Depois Ele deseja te dar o alimento que vivifica. E depois te indicar o caminho em que deves andar. Essa foi a sequência da cura, da depressão e do desânimo de Elias. Percebem que lindo, que maravilhoso? Deus quer falar com você. Quem sabe Ele está falando com você agora, neste momento, para você sair da caverna. Ele deseja te usar, como usou Elias, como um instrumento dele. E se ainda estiver achando pouco, Ele irá te apresentar pessoas que irão ajudá-lo a sentir-se melhor, como Ele também orientou Elias no verso 18.
Semelhante ao que Deus fez a Elias, Ele promete suprir cada uma de nossas necessidades e, em nossa fraqueza, nos tornar mais fortes. Portanto, não há o que temer. Ainda que venham terremotos, ventos fortes e até fogo, como aconteceu ali no Monte Horebe, diante dos olhos de Elias. Mas no final, o Senhor nos envolverá com uma brisa suave de sua paz e nos dará segurança eterna. Saia da caverna, venha para a luz. Não temais os que matam o corpo, disse Jesus, mas que podem matar a alma. Mateus 10, 28. Mas seguros na salvação que já nos foi dada, lancemos este manto sobre uma geração que continue proclamando as boas novas em Cristo Jesus. Nisto, perseveremos, vigiando e orando. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Que ensinamentos profundos e solenes o capítulo 19 apresenta para nós, não é verdade? O pensamento para nós levarmos neste dia é o seguinte: nunca desista de si mesmo, pois Deus nunca desiste de você. Que lindo pensamento para nossa reflexão e para nos inspirar a seguir em frente em nossas batalhas da vida cristã. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar de um novo dia, graças te damos pelo seu maravilhoso amor e cuidado por nós como seus filhos. Senhor, suplicamos a tua misericórdia sobre nós, assim como demonstraste para teu servo o profeta Elias. Quantas vezes, assim como ele, nos esquecemos do seu cuidado, fugimos da sua presença, dos teus caminhos, e seguimos por conta própria para o deserto, os desertos da vida. Senhor, assim como não abandonaste teu servo Elias, indo ao encontro dele, tocando, alimentando e orientando, assim, Senhor, te rogamos que faças com cada um de nós. Abençoe esta pessoa que está ouvindo esta oração e que acabou de acompanhar este estudo. Que, assim como aquela brisa suave da tua voz envolveu o profeta lá no Monte Horebe, possa envolver a vida dessa pessoa neste momento, trazendo paz, confiança e direção. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame a sua paz sobre você e que o Santo Espírito de Deus guie teus passos em sua jornada mais um dia. Um grande abraço. E assim eu me despeço. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.